Olá, meus queridos, eu sou o Padre Fábio Marim e hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre a liturgia deste terceiro domingo do tempo da Quaresma. Em primeiro lugar, eu quero ressaltar o fogo que chama e a figueira que espera. A primeira leitura nos leva ao início da história da salvação. Moisés, diante da sarça ardente. Deus aparece no fogo, mas um fogo que não se consome e nem consome, mas que ilumina sem destruir. Ali começa o tempo da missão. Moisés, que fugia do Egito, agora é chamado a voltar para o Egito, não como um fugitivo, mas como libertador. Eu vi, eu ouvi, eu conheço a dor, o sofrimento do meu povo. Esse é o Deus que se revela, não como um juiz distante, mas como presença compassiva. O mesmo Deus que no Evangelho não explica as tragédias, mas chama à conversão enquanto ainda existe tempo. O mesmo Deus que na parábola da figueira diz: ainda este ano, deixa-me cavar em volta. Em segundo lugar, nós vamos meditar. Deus tem um nome, e o seu nome é Misericórdia Fiel. Moisés pergunta, diante da sarça ardente, qual é o teu nome? E Deus responde com um mistério: eu sou aquele que sou. Portanto, Deus é. Mas o contexto mostra, esse nome se manifesta no gesto de libertar, de cuidar e de salvar. O Salmo 102, conforme nós ouvimos na liturgia, é um eco desse nome revelado a Moisés. O Senhor é bondoso e compassivo, lento para a ira e cheio de amor. Esse é o Deus jardineiro, que aduba a figueira, que não arranca pela raiz, mas que insiste onde já não existe esperança humana. Em terceiro lugar, nós temos o símbolo da figueira, do deserto e a própria advertência de Paulo na segunda leitura. Ali, São Paulo nos dá um alerta. Todos os que foram conduzidos por Moisés e que passaram o Mar Vermelho beberam da mesma rocha, mas a maioria deles não agradou a Deus. Ele está dizendo, os sinais de Deus não faltam. O que falta é a resposta. Deus libertou o povo da escravidão do Egito, mas o povo murmurou. Deus nos dá a fé, nos dá os sacramentos, nos dá o Evangelho, mas nem sempre nós frutificamos. E aqui nasce a grande exortação que deve ressoar e talvez calar dentro em nós. Aquele que está de pé, cuide-se para não cair. Aqui, São Paulo nos aproxima do Evangelho. A figueira está de pé, porém não dá frutos. Em quarto lugar, é preciso compreendermos a figura da figueira e da sarça, dois símbolos do nosso tempo espiritual. A sarça, que é uma planta, uma árvore, arde, mas não se consome. É o chamado que queima sem destruir. A vocatio, do latim, a vocação de cada um de nós para a missão cristã. A figueira no Evangelho está viva, mas também não produz frutos, é estéril. É a alma que foi regada, adubada, mas ainda não consegue responder. As duas vivem no tempo de Deus. A sarça que arde em fogo no início da missão. A figueira no tempo da paciência, da espera, do entendimento. E Deus vai dizer para ambas: eu estou aqui.
Em quinto lugar, nós precisamos entender que a Quaresma é o tempo da poda, mas é também o tempo da promessa. A Quaresma é esse tempo simbólico de mais um ano. Deus espera frutos, mas não com impaciência vingativa, e sim com a esperança ativa. E veja o que ele nos diz: ainda este ano eu mesmo cavarei, eu mesmo adubarei. Jesus, nosso Senhor, é o vinhateiro divino, aquele que desce à raiz do nosso coração. É Ele quem cava, é Ele quem aduba, é Ele quem rega. Ele não joga fora a figueira, mas insiste nela. Ele não despreza a terra que está seca, mas vai colocar sobre ela a água viva. Ele não desiste do que parece inútil, desnecessário, mas vai adubar os pés e as raízes. E por último, meus queridos, não despreze o fogo, nem recuse o adubo. A sarça ardente nos lembra que Deus fala no silêncio da nossa alma. O salmo responsorial que nós ouvimos nos revela que Deus, Ele mesmo, é paciente com os nossos fracassos, pois enxerga além de nós. São Paulo, ao escrever a sua carta à comunidade dos Coríntios, nos mostra que a graça sem resposta vira tragédia. Lucas, ao relatar o discurso do Senhor no Evangelho, nos lembra: a poda vai acontecer, mas ainda há tempo de aprofundar as raízes e sermos mais verdadeiros e não artificiais, superficiais e estéreis. Que nós possamos, diante desta liturgia, trazermos em nosso coração uma certeza: a figueza estéril é a alma que ainda não entendeu o quanto ela é amada. Que nós possamos, por meio desta santa liturgia, encontrarmos o significado da nossa vida cristã e demonstrarmos a nossa fé não somente por meio das aparências, mas, sobretudo, com as nossas obras. E não se esqueçam, meus queridos, nada de julgamento, que aquele que está de pé, cuide-se para não cair. Rezemos uns pelos outros. Que Deus os abençoe e os fortaleça, e pela intercessão da Virgem Maria, sejamos todos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.